E aí, quando eu falo de som, de pressão sonora, eu estou falando de dB/SPL. O que é esse SPL? Sound Pressure Level, ou seja, nível de pressão sonora. O que é Pascal? É como a gente realmente mede essa diferença, né? Então eu posso falar que um Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. A gente já falou disso aqui quando a gente fez a live sobre dB. Então tem uma live sobre medições em dB, quem quiser depois assistir ela, onde a gente esmiuçou isso aqui, né? E onde a gente entendeu que dB, na verdade, nada mais é do que uma unidade de medida logarítmica, né, para que a gente possa ter uma melhor referência. Porque imaginar qual é o volume que está tocando hoje. Já está tocando 0,01 Pascal. Ah, não, está 0,001. Ah, não, está 10. Ah, não, está 0,00001. Sabe? Então, o Pascal é uma unidade de medida muito esmiuçada, digamos, com muitas casas decimais, que seria um pouco complexo para a gente fazer contas do dia a dia, para a gente. Então é melhor fazer uma escala logarítmica. Quanto é que está o som aqui? 60 dB, 70 dB, 80 dB, 94 dB. É mais fácil, né? Então a gente vai de 0 a 140, 200 dB, enfim. Né? A gente entende como zero, e não é 000, mas é zero, o nosso limiar da audição, que é 20 micropascais. Então é o mínimo que a gente consegue ouvir, né? E a gente entende esse micropascais através dessa fórmula aí, tá? Aí quando a gente mede dB, isso é uma coisa que a gente precisa pensar na otimização do sistema. Tudo está sobre medir dBs. Por quê? O que é um bom sistema na minha concepção, não. O que é um bom sistema, até cientificamente falando? É um sistema onde o primeiro ouvinte e o último ouvinte eles estão ouvindo a mesma coisa. A gente está acostumado a muitas vezes, se a gente está perto do palco, a gente ouve muito alto. E se a gente está longe, a gente ouve muito baixo, a gente nem consegue entender. Isso para mim é um som ruim. Um som bom é onde a primeira ouvinte, a primeira cadeira, a primeira pessoa em pé, ela está ouvindo um nível de pressão sonora X, e o último ouvinte que está lá atrás está ouvindo esse X menos 3 dB. Olha que lindo isso. Imagina, você andar para um ambiente onde o volume é sempre igual, sempre igual. Esse é o mundo lindo e ideal para mim. Nem sempre a gente consegue, eu também nem sempre consigo isso. Para isso, eu preciso medir o nível de pressão sonora muitas vezes, né? E aí a gente não pode confundir nível de pressão sonora só com range de frequência. Então aqui a gente tem algumas curvas de ponderação, a gente falou sobre essas curvas também nessa live, né? Sobre dB, mas a gente tem algumas diferenças entre, principalmente a curva A e C e Z, né? São as três curvas que a gente mais vai usar aí. A curva Z, ela tem zero ponderação, então ela desconsidera tudo, todas as frequências têm o mesmo peso. A curva C é a mais próxima da nossa audição, né? Ela não compensa tanto os graves nesse sentido, então tem algumas questões. A curva A ela é mais próxima da nossa audição. Se você não assistiu nossa live do básico até a fase, você precisa assistir essa live porque eu expliquei passo a passo do que é fase lá. Preciso saber que frequência é hertz, que período é segundos, comprimento de onda é metros e velocidade do som eu meço em metros por segundo. Preciso saber transformar isso de 1000 para 1, ou seja, de 1 segundo para milissegundos, de 1000 Hz para 1 kHz, de 1 metro para 100 centímetros. E eu preciso entender as fórmulas, não decorar, mas entender as fórmulas. Então, se você está até aqui e você ainda não sabe essas três coisas aqui, ó, as unidades de medida, como transformar e as fórmulas, esse é o primeiro passo para você poder otimizar qualquer sistema. Sem isso, não dá para otimizar um sistema, mesmo que de ouvido. Não dá, vai por mim. Vamos falar sobre fase rapidinho. Círculo de fase, eu acho que, se não todo mundo, a maioria já viu o círculo de fase. A gente já falou dele várias vezes, né? O círculo de fase, ele nos mostra o que eu tenho quando eu tenho dois sinais correlacionados, né? Ou seja, dois sinais iguais interagindo. Então vamos dar os exemplos aí, ó. Guarda esse círculo de fase que vocês têm que decorar, tatuar, imprimir, salvar como wallpaper do celular, sei lá, isso aqui tem que estar sempre na cabeça. Tem uma onda aqui, tá? Tem uma senoide. Tenho duas senoides agora, uma vermelha e uma preta. O que acontece se eu deslocar uma dessas senoides 90 graus? O que vai acontecer aí? Desloquei ela 90 graus. O que acontece com o meu som quando eu desloco uma senoide 90 graus? Elas são o mesmo sinal, só que uma está atrasada 90 graus em relação à outra. O que vai acontecer aí? Eu tenho aqui
3 dBs. Ok? Tudo bem até aí? Então, significa que, nesse caso aqui específico, eu tenho 3 dBs de soma. Ok? Se a gente defasa ela a 180 graus, vocês já estão safos aí, já entenderam o rolê, eu vou ter um cancelamento total, né? Então eu vou ter uma perda ali de 100 dBs, teoricamente. E se eu tiver uma defasagem de 270 graus, aí nesse caso eu vou ter também uma soma de 3 dBs também. Então a imagem que eu acho que é muito boa é essa imagem aqui, que é as ondas correlacionadas. Né? As ondas são a parte pontilhada e o resultante é essa aqui. Tá? E aí, quando a gente fala sobre fase, quando eu pergunto assim, quantos são 90 graus de uma frequência? Isso aqui, cara, a gente pode calcular fácil. Ó. 100 Hz tem um período de 0,01 segundo ou 10 milissegundos. Como que a gente sabe isso? Muito fácil. Como é que a gente descobre o período de alguém? Se eu quero descobrir em segundos, eu faço isso aqui. Ó. Então, logo, 360 graus de 100 Hz leva 10 milissegundos para acontecer. O período é o tempo que leva um ciclo, 360 graus. Tá? Se 360 graus levam 10 milissegundos, quanto tempo leva 90 graus? É fácil. É só a gente fazer essa regrinha aí de 3. Ó. 10 dividido por 360 vezes 90 vai dar 2,5 milissegundos. Então, 90 graus é 1/4 de 360. 2,5 milissegundos é 1/4 de 10 milissegundos. Então, eu posso dizer que 90 graus de 100 Hz são 2,5 milissegundos. E se a gente falar de comprimento de onda? 100 Hz tem um comprimento de onda médio de 3,4 metros. A mesma regra se aplica. 360 graus medem 3,4 metros em 100 Hz. Então, o que eu estou falando? Que de 0 graus até 360 graus mede 3,4 metros. Esse é o tamanho de 100 Hz. Esse é o tamanho de 100 Hz. Ah, mas 100 Hz, se eu pudesse ver a onda 100 Hz, ele só ia medir isso. 100 Hz não alcança mais de 3,4 metros? Alcança. Quantos ciclos tem 100 Hz? Ele tem 100 ciclos em um segundo. Cada um desses ciclos mede 3,4 metros. É isso que eu estou falando. Cada um desses ciclos medem 3,4 metros. Cada um desses 100 ciclos. Ok? Então, se 360 graus medem 3,4, quanto mede 90 graus? Essa é a minha pergunta agora. Eu preciso fazer a mesma regra que eu fiz antes. Então, 3,4 dividido por 360 vezes 90 vai dar 0,85 metros. Ou regra de 3, né? A gente pode ver aqui pela regra de 3, está ali. 3,4 é igual a 360 graus, x é igual a 90. Se eu faço um joga para lá, joga para cá, fica assim. 360 vezes x é igual a 3,4 vezes 90. 360x é igual a 306. X é igual a 306 dividido por 360. X é igual a 0,85. 100 Hz, atrasado 0,85 metros. É isso que vai acontecer. Ó. 90 graus de defasagem. 200 Hz. É o mesmo falante, tá? Eu só estou mudando a onda. Aqui eu tenho 100 Hz, aqui eu tenho 200 Hz. O que mudou? Ó? O tamanho da onda, né? Aqui eu tenho um atraso de quanto? De 180 graus. E aqui eu tenho um atraso de quanto? 360 graus. Só que eu não vou para um show para ouvir 100 Hz, eu não vou para o show para ouvir 200 Hz, eu não vou para o show para ouvir 400 Hz. Eu vou para um show para ouvir todo mundo. Basicamente é isso aqui. 100 Hz, 90 graus de 100 Hz leva 2,5 milissegundos. 180 graus de 200 Hz leva 2,5 milissegundos. 400 graus de 360 graus de 400 Hz leva 2,5 milissegundos. Por que eu estou fazendo essa conta ali de tempo? Vamos voltar aqui para a gente entender. Como é que eu resolvo esse problema aqui? Atraso, delay. Eu preciso que esse alto-falante aqui espere esse aqui chegar. Mas quanto tempo ele tem que esperar? Ele tem que esperar o tempo 0,85 metros. Quanto tempo é isso? Aí entra a nossa boa e velha fórmula do delay. Está aqui.
Tá ali a fórmula. Delay é igual a d sobre c, distância sobre a velocidade.